Oi, olá, como você está de primavera? Desde a nossa última conversa, no último vídeo, nós falamos sobre primaverar-se, né? Sobre entrar em contato com a potência da sua semente interior para acessar a energia daquilo que você deseja trazer à tona, que você deseja expandir, que você deseja florescer neste momento da sua vida. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, né? Eu sou Patrícia Pisani, arte terapeuta, e aqui nesses vídeos eu trago um pouco de minhas reflexões a partir dos meus estudos, das minhas formações, do meu trabalho, principalmente com mulheres, e justamente para que a gente possa tecer existências cada vez mais felizes. Este é o principal propósito do meu trabalho com as terapias, né? Que nós possamos tecer existências cada vez mais felizes. Então, eu gostaria de, se você está assistindo aqui pelo YouTube, né? Gostaria de pedir para você curtir o vídeo, se você achou bacana, compartilhar com outras pessoas que você acha que vai ser interessante ter acesso a essas informações e siga o canal, né, para também a gente poder cada vez mais trazer conteúdo, né, e auxiliar aí no processo de autoconhecimento, que esse que é o principal propósito meu. Então, nessa experiência de primaverar-se, no nosso vídeo anterior, eu falei a respeito da nossa semente. E o propósito aqui é justamente esse, o propósito de hoje, a gente conversar um pouquinho sobre essa semente, né? Aonde que você deseja semear, o que você está semeando, mas antes da gente pensar especificamente o que está sendo semeado e como nós estamos semeando, vamos pensar um pouquinho no solo, porque para uma semente germinar, para uma semente realmente conseguir trazer à tona tudo aquilo que foi sendo absorvido como nutrientes, os conteúdos mesmo dessa semente, né? Para que realmente eles germinem, precisa de um solo fértil, né? Então, a nossa conversa hoje é sobre isso. E esse solo fértil, que solo é esse? Que tipo de terra é essa? Quando eu falo sobre isso, eu fico imaginando, sabe aquela horta que é feita com aquela terra bem escurinha, cheia de nutrientes, que inclusive tem aqueles seres super especiais e preciosos que ajudam a adubar a terra, que estão ali na natureza e que eles são super importantes para a preparação natural do solo, para que realmente tudo aquilo que você vai plantar numa horta germine, cresça saudável, cheio de vitaminas para te alimentar. É disso que eu estou falando. Agora, quando a gente pensa assim, então assim, pensa que esse solo, além dele ter todos os nutrientes necessários para essa semente, ele também é o sustento, ele é a estrutura que dá sustento a essa semente. Então, quando a gente traz essas reflexões para os aspectos da nossa vida, além de pensar que ao longo da vida a gente vai trazendo esses conteúdos que estão ali latentes ainda, né? Guardadinhos, para serem colocados para fora, trazidos à tona, colocados no mundo, né? Quando você realmente chega naquela fase da sua vida que você escolhe se colocar, que você acessa a sua autenticidade, né? O ser você em essência, em potência mesmo. Aquele momento que você diz assim, tô pronta, vou para o mundo, vou colocar os meus talentos,
vou realmente assumir aquilo que de fato é importante, significativo para mim, independentemente de imposições ou até de opiniões em alguns momentos, né? Para você poder dar o passo, às vezes tem que ser mesmo num processo muito interno, de fortalecimento interno. E para isso é necessário uma estrutura. Então, mesmo que você já tenha feito todo um caminho, um processo, aonde você elaborou todo esse conteúdo, está com tudo pronto, precisa de uma base estrutural que vai dar o sustento, que vai dar a nutrição, primeiro para esse esforço que você vai fazer, né, que demanda de energia para promover uma mudança ou uma renovação ou um novo passo na sua vida. Isso demanda de uma energia e essa energia vem de algum lugar, né? No caso da plantinha, da semente, vai vir do sol, né? Então, quando a gente faz essa associação, né, essa energia toda, ela também vem de uma base, de uma estrutura. Então, que base é essa? Que estrutura é essa, né? Eu comentei que agora, essa semana, nós entrávamos na lua nova, né? E a lua nova é um período energeticamente bastante interessante para a gente semear as coisas que a gente deseja, né? Então, quando a gente pensa nisso, nesse período, que é uma fase realmente de fazer toda essa, focar a nossa energia naquilo que a gente quer de novo na nossa vida, né? Por que algumas pessoas às vezes fazem esse movimento e depois, mas não deu nada? Porque não é só, né? Eu poderia vir aqui e dizer para vocês, vamos botar a nossa energia naquilo que a gente deseja, vamos fazer lá um quadro dos desejos, vamos fazer um plano de ação, uma meta, uma lista de tudo aquilo que a gente deseja. E sim, a gente pode fazer tudo isso, e eu até acho que é importante a gente ter esse movimento, esse posicionamento, de ter esse foco, de saber em que direção a gente caminha, de escolher a direção que a gente caminha, a partir de uma verdade nossa, né? A questão é que precisa de uma estrutura, de uma base que seja de sustentação e nutrição para que, de fato, esses desejos se manifestem, para que, de fato, isso se torne uma ação, para que, de fato, esta sementinha que está ali, né, germinando, ela realmente consiga ter neste solo firmeza o suficiente para fincar as suas raízes e para que essas raízes, elas de fato, elas consigam se firmar, para realmente dar o sustento quando essa plantinha começa a crescer, começa a tomar corpo, começa a pesar, e também para que quando vem um vento, uma tempestade, ou seja, quais forem as intempéries que se apresentem, essa raiz consiga sustentar. Então é disso que eu estou falando, né? Quando você traz a tua estrutura, a tua proposta, aquilo que você quer tornar real, qual é a base em que essa ideia, em que esse desejo, em que isso que você quer manifestar se sustenta, né? Porque se é só um desejo, mas que ainda ele não está com alicerces, né? É muito possível de acontecer isso, de puxa vida, eu fiz tal coisa, mas a coisa não andou, não caminhou, e aí é mais fácil eu ficar lá na minha zona de conforto, né, que é aquele território aonde a gente já conhece, e mesmo que às vezes não esteja nos trazendo a satisfação, mas é o território conhecido, né? E aí parece que incomoda menos do que correr riscos, né? De repente se colocar num espaço de crescimento e ter que lidar com as situações que se apresentam e não ter ainda uma estrutura. Então, hoje a reflexão que eu trago é essa, e o convite para pensar o que está estruturando esse seu
isso que você deseja trazer como uma nova fase, uma nova etapa da sua vida, né? E para pensar o que está estruturando, uma das coisas que eu acho muito interessantes é entrar em contato com os seus valores, né? Os seus valores, aqueles valores que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, seja por uma questão da nossa própria formação, das questões sociais, que são várias as coisas que vão nos levar a um espaço onde a gente vai estabelecer e identificar quais são os valores nossos mesmo, o que está aí posto na sociedade, mas com o qual eu me identifico e que por eu me identificar, isso me representa, e isso é um norteador de escolhas que eu vou fazendo ao longo da vida, né? Então, quando há esse caminho e você tem a noção de quais valores são importantes para você, né? É algo interessante. Então, eu trago essa sugestão para você refletir a respeito desses valores, porque eles vão ser fundamentais depois, na hora de você ponderar se determinadas situações estão te trazendo satisfação, realização, bem-estar, alegria, conforto, entusiasmo, que são todas coisas que nos impulsionam a caminhar na vida, né? Geralmente, quando a gente não está respeitando os nossos valores ou quando a gente está caminhando por uma estrada que não respeita aquilo que para nós é fundamental, em alguns casos até inegociável, né? A tendência é termos uma reação, um sentimento contrário, né? A essas características que eu disse para vocês que são impulsionadoras, né? Então, ter esse conhecimento dos seus valores é interessante. Olhar para os seus aspectos da vida, né? Os seus vários aspectos, do social, da relação com família, amigos, trabalho, saúde, vários aspectos. Olhar para esses aspectos e ponderar a partir deles esses valores e ter uma noção assim de como está esse equilíbrio também é algo interessante. É claro que esse equilíbrio, ele não vai se apresentar assim, todas essas áreas, né, e mais outros relacionamentos, enfim, são várias as áreas, né, elas não vão aparecer em equilíbrio. Ao longo da nossa vida, nós vamos colocando um pouco mais atenção em uma, em outra, e essa situação, ela é fluida, né? E ao longo da vida a gente vai vivenciando experiências que vão nos convidando à expansão, ao encontro de maior realização dentro destas áreas, né? Mas é uma caminhada, é um processo constante. Isso é ao longo da vida toda, não é uma coisa estável, não se estabiliza, mas ao mesmo tempo a gente pode ir ao longo desse caminhar, principalmente pelo processo do autoconhecimento, percebendo a nossa jornada e escolhendo momentos em que a gente vai se dedicar e vai buscando harmonia, né, nessas ações. Então, veja, quando eu falo de ter um solo que vai nutrir, né, a ponto de dar uma estrutura suficiente para que quando essa sementinha germina e cresce, ela vai conseguindo estruturar a sua raiz e ao mesmo tempo deste solo tirar os nutrientes que precisa para alimentar a planta que vai crescendo, né? A gente vai pensando que conteúdo é esse que eu preciso. E aí, uma das coisas é olhar para os seus relacionamentos, né? Relacionamento interpessoal, quais são esses relacionamentos que de fato estão sendo
contribuição para você, que realmente estão te nutrindo como pessoa, né? Os ambientes, né? Se realmente eles são saudáveis, se realmente eles estão trazendo para você essa nutrição, essa energização. Há situações em que realmente, em determinados momentos da nossa vida, nós não estamos realmente vivenciando essa experiência. Pode até ser que profissionalmente hoje você não esteja exatamente atuando aonde deseja e talvez isso esteja trazendo para você não exatamente a nutrição que você gostaria. Então, aí se apresenta um ponto interessante de atenção, um ponto interessante de você buscar estratégias, né, para trazer um equilíbrio maior, uma harmonia maior para este aspecto, né? Além do relacionamento no ambiente profissional, quando eu falo de relacionamento interpessoal, envolve também família, amigos, lazer, o quanto você vem se oportunizando situações que de fato sejam de nutrição, que te energizem, né? Relacionamento amoroso, né? Relacionamento familiar e principalmente o seu relacionamento com você mesma. O quanto você tem praticado, voltamos nessa fase, o quanto você tem praticado o autocuidado, né? Como nós falamos sobre isso, não é verdade? Então, como nós estamos aqui falando a esse respeito de praticar o autocuidado, associando isso à ideia do relacionamento com você mesma, né? Nesse sentido, vem o de acolher a si mesma, acolher as suas vulnerabilidades, reconhecer quando de fato há algo que se apresenta até como um convite para você, às vezes, buscar uma amiga para conversar, buscar uma pessoa da sua confiança para trocar uma ideia, porque ninguém precisa passar por situações desafiadoras sozinho, né? E, em alguns casos, até buscar ajuda profissional, né? Então, tudo isso é importante para nutrir este solo aonde você vai plantar a sua essência, aonde você vai plantar as suas realizações. Este solo precisa ser nutritivo, energizante, firme, para que ele consiga sustentar as raízes. Então, como você está nutrindo este solo onde você planta as suas sementes, né? Então, essas questões de relacionamento interpessoal e o cuidado, né, com o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, né, e o seu físico. Porque quanto mais você der atenção a todos esses aspectos do seu ser, mais você vai estar bem estruturada. E estando bem estruturada, você vai estar atenta, você vai estar com a sua capacidade intuitiva alerta, desperta, percebendo possibilidades, identificando, sabe? É assim, quando você está com o teu potencial da intuição ativado, você pode se dar a oportunidade de identificar pessoas que não vão ser contribuição para você. E você não perde tempo, entende? Você vai acabar atraindo para você pessoas que vão somar, que vão contribuir com essa nutrição que você está buscando. Então, desenvolver esse potencial da intuição, desenvolver o seu potencial do mental com foco numa perspectiva
mais abrangente e expansiva da vida e que te auxilia na direção daquilo que você realmente deseja, né? E junto a tudo isso, né, uma relação saudável e amorosa com seu corpo físico, né? E tudo isso vai ajudar a fortalecer e estruturar este solo para sua semente. Eu quero deixar aqui uma atividade antes de encerrar esse vídeo, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente está falando de semente, de germinar e etc. Eu quero te convidar para criar uma composição com grãos e sementes, né? Você não precisa, se não quiser fazer nada que seja permanente, você pode reutilizar esses grãos e sementes naturalmente depois que fizer, né? Mas eu quero deixar aqui esse desafio, né, de nós fazermos isso. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e lembrou de curtir e compartilhar, eu fico muito grata, né? Mas a partir dessas reflexões todas, eu quero te pedir para te convidar para criar uma representação a partir disso. Então, você pode selecionar aí na sua casa sementes, grãos, pode ser grão de arroz ou feijão, o que você tiver aí que seja que seja uma semente ou um grão, e aí você vai criar uma composição, um desenho, se você quiser, pode colocar um centro, e deste centro ir crescendo e expandindo, aí você vai criar uma mandala, mas se você sentir diferente, se já veio uma forma aí na sua cabeça a partir disso, né, deixa a criatividade fluir, né? E aí você cria, você pode pegar um prato, uma bandeja, ou até uma folha, sulfite e fazer em cima, né? E aí fotografa, né? Se você quiser, você fotografa e manda, vamos fazer aí um desafio, né? De vocês mandarem as imagens, vamos ver o que vem, né? E a ideia é justamente essa, a gente botar o nosso potencial criativo para fora, a gente entrar em contato com essa ideia mesmo da semente, porque quando você cria algo a partir da própria semente, você já está se conectando com essa própria energia interna tua de trazer sementes para dar forma a alguma coisa, né? Então, nessa prática simbólica, né, de trazer essas sementes à tona e permitir que elas germinem, que elas vibrem vida e energia e entusiasmo. Então, esse é o convite, vamos fazer isso nessa energia maravilhosa dessa semana, né? E aí fica aí esse convite, tá bom? É isso, gratidão por você me ouvir até aqui e eu espero que de fato, né, o que eu trouxe aqui seja a contribuição para que você possa tecer existências cada vez mais felizes. Eu sou Patrícia Pisani, arte terapeuta, e obrigada. Um grande beijo, boa semana.